e amém. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Judas. Daremos continuidade às exposições na epístola de Judas. Vamos abrir Judas. Hoje nos deteremos nos versículos 12 e 13. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 8 até o versículo de número 13, mas a exposição dessa manhã, meus irmãos, se concentrará nos versículos 12 e 13. Versículo 8, diz o Senhor: Ora, estes, da mesma sorte quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores de si mesmos, pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações, Senhor. Te pedimos que fale conosco, que tu nos exorte, Senhor, nessa manhã, e nos admoeste, e que sejamos transformados por tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, Judas escreve essa epístola, como vimos até aqui, se utilizando das escrituras do Antigo Testamento em sua maior parte. São diversas as citações e as alusões que são feitas aqui nesse texto pelo nosso autor. São citações e alusões que fornecem razão suficiente para que nosso autor condene esses falsos mestres. No entanto, nos versículos que lemos agora, em específico, os versículos 12 e 13, parece que o autor, pela primeira vez, não faz uso das Escrituras, nem mesmo da literatura judaica de seu tempo. Pelo menos ele não o faz diretamente. No entanto, irmãos, ainda que nós consideremos essa possibilidade como verdade, jamais podemos deixar de considerar que tais palavras proferidas e registradas aqui nessa carta de Judas, irmão do Senhor, que estas foram inspiradas pelo Espírito Santo e que, portanto, são de grande contribuição a nós e principalmente à revelação neotestamentária. Sendo assim, nestes 2 versículos que nós lemos aqui, ou melhor, que nós enfatizamos aqui ao final,
O autor vai, através de uma série de metáforas, mostrar para os seus destinatários, os quais também nós nos encontramos, o caráter pérfido e perigoso que estes falsos mestres possuíam. E nós já podemos ver isso no versículo de número 12. Observem aí o que diz o autor. Ele diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Notem que o autor inicia esse versículo de número 12 aqui, meus irmãos, destacando as pessoas a quem ele está se referindo com estas palavras, e estas pessoas são exatamente aqueles homens, aqueles falsos mestres que estavam a perturbar as igrejas cristãs do primeiro século com o seu falso ensino e o seu testemunho pérfido. Ele diz: estes homens, observe aí, a partir daí, o autor então passa a falar mais uma vez do caráter deles, utilizando-se agora de uma série de metáforas com coisas da natureza. E a primeira delas que ele utiliza é rochas submersas. Observe aí. Judas diz que os falsos mestres, eles são como rochas submersas. A metáfora aqui utilizada por nosso autor, meus irmãos, faz menção a um recife. A um recife. O que é um recife? Para quem já foi na cidade do Recife, vai perceber que lá tem uma linha de rochas, né, que separa o oceano ali da parte do litoral. Mas que em determinado momento do dia, o que acontece? A maré sobe e aquelas rochas ficam submersas. E quando isso acontece, irmãos, para aqueles que navegam de barco, aquilo se torna um risco terrível, porque o marinheiro, o timoneiro, ele não tem como enxergar aquelas rochas que estão submersas. E então, a navegação prosseguindo, vai consequentemente se chocar contra aquelas rochas, rompendo o seu casco e levando aquela nau a um naufrágio. A ilustração ou a metáfora que o nosso autor utiliza aqui é a mesma, irmãos. É a mesma. É para dizer que essas pedras que são cobertas pela água trazem grande perigo, que fazem muitos navegantes naufragar. E semelhantes a esses recifes, semelhante a essas rochas submersas, assim então eram os falsos mestres. Assim então eram propagados os seus ensinos, de maneira oculta, debaixo de uma camada de água, ou seja, suas heresias nunca eram propagadas de maneira desveladas, expostas, abertas para que todos pudessem ver a mentira, o engano, o engodo e a malignidade daquelas palavras. Pelo contrário, assim como a água do mar encobria aqueles recifes, encobria aquelas rochas, assim também eles disfarçavam o seu falso ensino, disfarçavam o seu proceder. E, meus irmãos, não pensemos que as heresias que entram nas igrejas de modo adentram nas igrejas de modo aberto e ostensivo. De maneira nenhuma isso acontece. Geralmente elas são disseminadas de maneira sorrateira. Elas são disseminadas de modo disfarçado, de maneira a ter tempo suficiente para que estes falsos ensinos atinjam seu alvo, que é contaminar o corpo de Cristo, confundindo os crentes, fazendo-os duvidar da liderança local e dividindo-os. Os falsos mestres, eles não chegam, irmãos, propagando que são falsos mestres.
Pelo contrário, eles chegam demonstrando afeição, eles chegam demonstrando conhecimento. É por isso que são chamados de mestres. Eles chegam demonstrando interesse nas pessoas, menos nos líderes. Assim vão se aproximando, assim vão se achegando. Amam conversas privadas, distante dos olhos dos outros, principalmente dos oficiais. São ladrões, irmãos. Ladrões. Salteadores. Como diz o Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 1. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Portanto, meus irmãos, cuidado com quem você chama de amigo. Cuidado com quem você chama de irmão. Tomem muito cuidado para quem vocês abrem as portas de suas casas. Com quem vocês passam a conviver. De quem vocês passam a aprender. É por isso que Judas diz, observe aí, em vossas festas de fraternidade, banqueteiam-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Ora, as festas de fraternidade, mencionadas aqui por Judas, eram festas bastante comuns no primeiro século. Porém, foram descontinuadas no segundo século, exatamente por causa de todos os problemas que geralmente nessas festas se suscitavam. Essas festas eram chamadas de festas do amor. A expressão dizia respeito ao encontro dos cristãos, onde, ao que tudo indica, era celebrado em meio a um grande banquete. E ali, então, os crentes se reuniam, e tinha muita comida, e tinha muita bebida, e eles faziam isso para celebrar a sua união fraternal em Cristo. Nessas festas, cada um trazia comida e bebida, e ali celebravam o amor, a graça, com grande alegria, comendo e bebendo juntos. Porém, os falsos mestres cometiam abusos. Eles comiam mais que os outros. Eles bebiam mais do que os outros, ao ponto de se embriagarem. Você quer ver um relato disso? É só ler 1 Coríntios 11. Daí Judas dizer que eles faziam isso sem qualquer recato. Ou seja, sem qualquer tipo de constrangimento, sem medo de serem repreendidos. Não se preocupavam com os outros. Aliás, falsos mestres não se preocupam com ninguém além deles mesmos, irmãos. Não se preocupavam com os outros, não se preocupavam com aqueles que ainda não haviam comido, com aqueles que não haviam ainda bebido, nem mesmo se preocupavam de estarem sendo pesados à igreja. Antes, estavam preocupados então somente em satisfazer o seu próprio ventre. Raposas que queriam tirar proveito. E não duvidem disso, irmãos. Muito provavelmente se faziam de pobres e necessitados para levar vantagem, extorquindo a igreja e os irmãos. É por isso que Judas os chama de pastores que a si mesmos se apacentam. E aí, prestem atenção nisso. O conceito de pastor no Novo Testamento está diametralmente ligado à igreja de Jesus Cristo. E a igreja é alimentada espiritualmente por esses pastores. Vários textos no Novo Testamento nos apontam isso. Porém, os falsos mestres não cuidam dos membros da igreja. Eles não se preocupam com os membros da igreja.
eles se preocupam unicamente com aqueles de quem eles extorquem dinheiro. Porque lhes interessa. E eles tomam tudo para si, irmãos, sem dar nada em troca. E diante disso, meus queridos, eu lhes digo, deveríamos ser mais criteriosos em nossos dias. Porque não pensem que esses falsos mestres se restringiram ao primeiro século. Muitos deles andam em nosso meio, tirando proveito de homens piedosos da igreja. Muitos andam por aí enganando os bons para satisfazer seus desejos, financiar a sua preguiça. E como diz João Calvino, causam terrível dano à igreja. Eles não têm nada a oferecer, irmãos, a não ser tomar daqueles que têm. É por isso que Judas vai usar uma outra metáfora para se referir a eles. Vejam aí, ele vai dizer que eles são nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. A ideia do autor aqui é mostrar a frivolidade e a inutilidade destes homens. E aí, entendam a metáfora que ele está utilizando aqui. Pense um pouco nisso que ele está dizendo. E vamos aplicar isso aqui à nossa realidade. Veja, o sertanejo, ele se alegra tremendamente quando ele olha para o céu e avista as nuvens carregadas se aproximando. Quem tiver parentes aqui no interior e já tiver presenciado isso, né, todo sertanejo no sertão do Nordeste, e aí vamos nos referir aqui ao nosso estado, ao Ceará, eles almejam pela temporada de chuvas. Então, quando eles veem uma nuvem carregada, o coração se enche de alegria e da expectativa, e eles ficam aguardando aquelas nuvens virem, que aparentemente parecem estar carregadas, para que possa então derramar a chuva e regar toda a terra, e assim favorecer o plantio que tanto se esmeraram. No entanto, quando essas nuvens chegam e eles a veem passar, sopradas pelo vento, sem derramar uma gota d'água, eles se frustram, irmãos. As suas esperanças se esvaem. E o que Judas está comparando aqui, esses falsos mestres, é exatamente com essas nuvens, porque eles fazem as mesmas coisas. O discurso parece muito atraente, a palavra chama a atenção, porém é por pouco tempo, porque são vazias. Os discursos eloquentes, como se tivessem um conhecimento exacerbado, mas não produzem fruto nenhum. É exatamente por isso que ele vai completar dizendo que são como árvores frutíferas que não dão frutos. Árvores frutíferas. Lembra lá da figueira que Jesus destruiu? Ela era bonita, verde, frondosa, mas ao se aproximar não tinha fruto algum. Fruto nenhum. Árvores frutíferas que não dão frutos na sua estação e nem fora dela. Já prestou atenção que para um fazendeiro que o seu plantio é de árvores frutíferas, quando esse tipo de árvore não dá fruto,
ele corta, para plantar no lugar uma outra que possa dar frutos. Então, ele a corta, ele mata aquela árvore. E sabe o que acontece com aquele tronco? Ele seca. E sabe qual é a única serventia de um tronco seco? Ser queimado. E ao ser queimado, nós podemos dizer, e na metáfora aqui que Judas traz, é por isso que ele diz, duplamente mortos. Duplamente mortos. Árvores duplamente mortas. Irmãos ímpios não dão frutos. Não frutos espirituais. Eles não podem dar frutos espirituais porque eles estão mortos espiritualmente. Como podem dar fruto proveitoso? De nada se aproveita, irmãos. E o seu destino não é outro, senão serem lançados no fogo. Não nasceram do Espírito. Eles são carne. E carne morta, irmãos. Podre. A destruição física desses hereges, inimigos de Cristo, ainda que usurpem o seu nome, é um fato consumado, irmãos. Mesmo que eles andem entre nós com aparência de vivos, entendam isso. Eles estão mortos e condenados à segunda morte, como nós vimos nos versículos anteriores. Estão condenados por terem transformado a graça de Deus em libertinagem, como o próprio Judas disse aqui no versículo 6. E como diz Apocalipse 21:8, abra sua Bíblia em Apocalipse 21:8. Apocalipse 21, versículo 8. Veja o que diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte. Porém, meus irmãos, se a promessa para estes ímpios, falsos mestres e demais ímpios é o lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus demônios, para os que estão vivos. Veja o que diz o capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Sabe, irmãos, é por causa de verdades como essas que me causa espanto ver crentes construindo amizades com descrentes e enxergando alianças com esse tipo de gente como preciosas e valorosas. Eu pergunto, que tipo de valor um filho do diabo pode contribuir
com o Filho de Deus? Que tipo de fruto ele dá que é capaz de lhe alimentar, de lhe edificar? Vejam, irmãos, há pessoas que preferem caminhar com ímpios do que com seus irmãos em Cristo. E eu digo a você nessa manhã, e lembre-se disso, quem nega o corpo de Cristo, nega o próprio Cristo. Sabe por que eu digo isso? Porque não há corpo que sobreviva sem sua cabeça. E tais partes do mesmo corpo, elas não podem ser apartadas. Como então podeis vós fazer isso? Veja, Paulo diz em Romanos que aqueles que nascem do Espírito são Espírito, e os que nascem da carne são carne. Como desejais vós manter aliança, prazer, confiança nos da carne, em detrimento dos que são do Espírito? Será que você ainda não atentou que na eternidade é com os seus irmãos em Cristo que você viverá eternamente, e não com os ímpios? Você não prestou atenção ainda nisso. Será que você não se ligou ainda de que quando o Senhor Jesus vier julgar vivos e mortos, na eternidade nós não estaremos com os ímpios, a não ser que sejamos contados juntamente com eles, lançados no lago de fogo e de enxofre. Mas se você almeja o novo céu e a nova terra, irmãos, você não pode achar que o seu amigo, a sua amiga ímpia esteja com você lá. E se o seu prazer é maior em estar com esse tipo de gente do que com seus irmãos em Cristo, você tem um grande problema em suas mãos. Portanto, irmãos, temei e tremei, para que não sejais as trevas e o lago de fogo o que vosso coração almeja em passar a eternidade, ao lado dos vossos amigos ímpios, filhos do diabo. Porque, meus irmãos, é muito claro, só há dois tipos de pessoas na face da terra: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pertence ao Senhor é escravo de Satanás. Portanto, procurai amar uns aos outros, como Cristo os amou. Lembrem-se que vocês ainda pecam, não queiram fazer dos pecados do seu irmão pecados maiores do que os seus, de modo a evitá-los, de modo a querer deixar de estar junto deles, para estar entre os ímpios escarnecedores. Como eu já ouvi, eu não congrego porque nas igrejas o povo é tudo falso. E os ímpios? Eles são o quê, meu irmão? Jesus Cristo os amou quando vocês ainda eram seus inimigos, vis pecadores, apartados da comunhão com Deus triuno. É engraçado, né? Porque Cristo não considerou as suas ofensas, as suas injúrias, as suas blasfêmias, a sua irreverência. Ao contrário, nós continuamos sendo pecadores
E o autor aos Hebreus diz que Cristo não se envergonha de nos chamar de seu irmão, mas você tem vergonha e quer distância do seu irmão em Cristo por conta dos pecados dele. E prefere caminhar com ímpios. É interessante isso, né? Porque a gente sempre quer olhar para o outro como pior do que nós, e a Escritura diz que nós devemos olhar para o nosso próximo em maior honra do que a nós mesmos. Portanto, olhe para a cruz, irmão. Olhe para a cruz nessa manhã e veja aquele símbolo de maldição e condenação. E olhe para Jesus com suas mãos e pés encravejados por pregos, traspassados, seu corpo quebrado, moído, dilacerado, sua fronte a sangrar, humilhado e vituperado. E sabe por causa de quê? Por sua culpa. Por sua causa. Por seus pecados. Olhem e vejam o que ele teve de suportar por amor a você, para lhe salvar, para lhe chamar de sua noiva, adornada, para lhe chamar de seu corpo, cuja cabeça é ele mesmo, para lhe chamar de seu filho e de seu irmão, mesmo você sendo ainda pecador. Cristo não se envergonha de lhe chamar de irmão. Portanto, irmãos, prestem bastante atenção a quem vocês têm ouvido, a quem vocês têm recebido, a quem vocês têm se dedicado, pois assim como o diabo, os falsos mestres andam ao derredor. Os ímpios, seus filhos também, prontos e ávidos para usurpar e distorcer aquilo que Cristo lhe entregou. Portanto, lembre-se do que Judas disse. Lembre-se do que ele diz no versículo 13. Veja, ele diz: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Aqui no versículo 13, a metáfora que Judas utiliza, ela é um pouco diferente das demais, porque aqui o nosso autor, ele mistura elementos da natureza, né, que são aqui as ondas bravias do mar, com as qualidades morais do ser humano, quando ele fala aqui da questão da sujidade ou da vergonha. E, meus irmãos, muito provavelmente o nosso autor tinha em mente aqui nesta figura aquilo que profetizou Isaías, lá no capítulo 57, versículos 20 e versículos 21, no qual ele diz: os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Percebam então que, através dessa imagem, Judas compara a força e a violência das ondas, né, quanto ao seu caráter de instabilidade e imprevisibilidade, quando elas quebram na costa, pegando tudo aquilo que não presta, né? Já perceberam? Às vezes a gente vai para a praia e vê as ondas do mar trazendo o quê? Garrafa, coco, não é?
um monte de lixo, nada que preste, elas trazem de volta. E a espuma conduz isso de volta, espalhando assim, então, a sujeira. A comparação aqui é com o caráter desses falsos mestres, cujo o coração os leva a envolverem-se em atos vergonhosos, e que afeta todos ao seu redor, irmãos. O mal que eles cometem é violento, é indomável, é imprevisível e envolve qualquer pessoa que esteja por perto, porque eles agem instintivamente por sua natureza carnal, porque estão mortos. E aí notem que, através dessa comparação, Judas então projeta um elemento de medo. Vejam isso. Assim como à beira do mar, veja, quando nós chegamos à beira do mar, nós não chegamos e enfrentamos as ondas. Na verdade, quando a gente vê as ondas, e se elas forem grandes e fortes, a tendência nossa é nos prevenir, é nos afastar, para que ela não nos derrube, para que ela não nos pegue de surpresa, ou para que ela não nos molhe. Da mesma sorte, irmãos, nós deveríamos fazer com relação aos falsos mestres. Deveríamos tomar cuidado, deveríamos identificar o seu caráter e nos afastar. Nos manter distantes, para não sermos atingidos e derrubados. A última metáfora, então, que Judas utiliza, se encontra aí na parte B do versículo 13. Vejam aí, quando ele fala de serem como estrelas errantes, ele diz, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Meus irmãos, Judas usa essa última metáfora para levar o leitor a olhar para o céu à noite e ver os astros. Ele sabe que o observador atento vê os astros movendo-se nos céus. Não devemos desviar a nossa atenção das palavras exatas utilizadas aqui no texto pelo nosso autor, interpretando-as como se Judas estivesse se referindo em sua metáfora a meteoros ou estrelas cadentes, como alguns tendem a interpretar isso, que brilham e desaparecem na escuridão da noite. A ideia aqui, meus irmãos, é falar daqueles que deixam-se guiar pelos astros. Vejam, como é que os marinheiros navegavam na antiguidade? Pelos astros. Pelo sol, pela posição do sol, pela posição da lua, pela posição das estrelas. Só que nunca era assertivo. Nunca era seguro. E o que Judas quer dizer é isso. Assim como essas estrelas são os falsos mestres. Elas não apontam para um caminho de exatidão. Elas apontam para um caminho de erro. Logo, ao aplicar isso aos hereges, Judas os descreve então como apóstatas, em cuja companhia nenhum cristão pode almejar traçar um curso reto de vida. Porque o seu curso de vida errante conduz ele à negridão das trevas para sempre. E aí, observe que nessa parte final, Judas já não está mais falando das estrelas errantes, mas aplicando a última linha aos homens ímpios, para dizer que estes foram então condenados por Deus ao inferno. E aí note que, semelhante a esse destino, Deus também confinou os anjos caídos. Aí você pergunta, e que destino foi esse? Prisões eternas. Então entenda, esses homens perversos passarão a eternidade na mais completa escuridão.
nas mais densas trevas. Sabe o que isso quer dizer? Sem nenhuma esperança de salvação. Absolutamente atirados ao esquecimento. Porque esse é o destino dos falsos profetas, daqueles que fingem ser luzeiros, mas que na verdade são estrelas errantes, o que indica que o próprio Deus confinou os homens ímpios, juntamente com os anjos caídos, na escuridão eterna. E que terrível fim, meus irmãos. Que terrível fim tem aqueles que não temem ao Senhor. Que juízo terrível recairá sobre aqueles que distorcem a palavra de Deus e induzem os filhos de Deus a viver em pecado ostensivo e contínuo. Aqueles que substituíram o Evangelho de Cristo por seu próprio Evangelho, a fim de tirar proveito de pobres almas aflitas. Que não sejamos achados entre esses, meus irmãos, mas que estejamos alicerçados em Cristo, único Senhor e Salvador dos homens, Rei de todo o universo, bendito pelos séculos dos séculos. Portanto, se você tem vivido como estes, arrependa-se hoje. Se você tem seguido homens ímpios como esses, arrependa-se hoje. Se você tem sustentado esse tipo de falso mestre, arrependa-se hoje e volte para Cristo. As Escrituras dizem que busquemos a Deus enquanto podemos achá-lo. Não demoremos em fazer isso, irmãos. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor Deus bendito, santo e maravilhoso é o teu nome, Senhor. Graciosa é a tua palavra, que nos confronta, Senhor, os pecados, que nos faz enxergar a malignidade de nossos corações, de nossa vil natureza humana, Senhor. Mas que nos faz também, Senhor, nos arrepender. E que nos leva até os teus braços graciosos, ó Salvador bendito. E ao encontrarmos a Ti, Senhor, somos tomados de alegria indizível, e júbilo, e confiança, e esperança, e certeza no Teu amor, no Teu perdão, e na Tua palavra. Aplica, Senhor, a Tua verdade aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.